Bem-vindos ao Na Rede. Neste episódio vamos discutir quais as tendências emergentes na comunicação digital, interrelacionando duas áreas distintas mas próximas, as RP e o marketing, explorando os livros Digital PR de Daniel Watmow, Spinning Sucks de Ginny Dietrich, Online Public Relations de David Phillips e Philip Young e as tendências de SEO para 2025 de Marco Gouveia. E hoje trago um convidado especial, o meu irmão, Rodrigo Barrocas, licenciado em Marketing pelo Instituto Politécnico de Setúbal. No primeiro capítulo do livro de Philip Young, é importante perceber que, devido ao surgimento da internet, a comunicação sofreu alterações e que esta situação foi observável na área das RP, posto que as organizações se tornaram mais porosas e vulneráveis à opinião pública. Por um lado, antes as empresas controlavam essencialmente a informação. No entanto, atualmente, também é constatável a produção de conteúdo por parte das audiências. Por outro, uma diferença diretamente patente na era digital é o facto de que os colaboradores e stakeholders das organizações possuem uma voz ativa, tornam-se públicos e podem influenciar a reputação da empresa. Como vês essa mudança, Rodrigo? Antes, as marcas dependiam bastante da imprensa tradicional para ganhar accountability e visibilidade. Agora, com a era digital, surge uma panóplia de oportunidades para construir relacionamentos mutuamente bidirecionais com jornalistas, influencers e com outros stakeholders e públicos. Acredito que a estratégia deve ser cada vez mais globalizada, mas segmentada por diversas plataformas, com conteúdos relevantes e criativos, que conseguem ter mais impacto do que aquelas organizações que fazem apenas publicidade básica. A mídia tradicional perdeu o monopólio da informação. A influência agora está em qualquer um com uma audiência fiel. Esta frase de Digital PR espelha uma das facetas da comunicação digital atual, que é personificada pelos influencers. Às vezes basta sim só ter uma audiência fiel. Contudo, muitas marcas ainda têm receio de investir em influencers, porque a função dos mesmos é considerada como superficial e vazia. Não achas que seria uma mais-valia para a comunicação digital? Achas que este receio faz sentido? Eu acho que depende muito da escolha estratégica sobre o influencer. Se for um influencer que esteja perfeitamente alinhado com os valores da organização, o retorno pode ser incrível. Os influencers conseguem, através das novas plataformas, como o TikTok ou o Instagram, criar engagement com o público. Os influencers revolucionaram a publicidade tradicional, pelo simples facto de que eles conseguem aproximar-se do público. As pessoas confiam mais na palavra do influencer que seguem do que propriamente no mero anúncio. As marcas precisam de criar parcerias autênticas com os influencers. Mas e se forem micro-influenciadores? Creio que também não há problema, depende muito. Porém, acho que a menor quantidade de seguidores é compensada com o nível de engagement e de conexão com o utilizador. Na maioria das vezes, micro-influenciadores conseguem atingir nichos específicos com a autenticidade, transmitindo mais credibilidade. O Watmow refere que uma das critical skills necessárias ao ramo das RP é a criatividade, e acho que isto também se aplica à área de marketing. O que achas que é mais importante? Criatividade ou consistência? Ambas, com toda a certeza. É necessário um equilíbrio. Uma estratégia de comunicação eficaz resulta de uma comunicação constante, para prender o público, mas sem repetir o mesmo conteúdo, para evitar perda de interesse. O ideal é conseguir ter uma estratégia assente em objetivos bem definidos, focada na inovação para manter o público envolvido. De acordo com Philip Young, as pessoas interagem com a internet através de canais, plataformas e de contexto. Citando Philip Young, a internet é a sua própria sociedade. É legítimo interligar esta frase ao mundo das RP e do marketing, em especial à internet das coisas e ao relacionamento com os stakeholders no mundo digital. Achas que as empresas podem fortalecer laços com os stakeholders no digital? Sim, acredito que com a revolução da conectividade 5G e IoT, a chamada Internet das Coisas, a comunicação digital tornar-se-á mais integrada, posto que os dispositivos conectados oferecem novas formas de interagir com todos os stakeholders, desde notificações baseadas na localização até anúncios hiperpersonalizados. Mas não só, o digital permite uma relação direta com os stakeholders, na medida em que é execuível responder a comentários e a mensagens de forma autêntica e transparente, em conteúdos interativos proporcionam uma base de confiança. As redes sociais caracterizam-se, também, como um terreno como plataforma de pesquisa, como diz Marco Gouveia, mas também como um veículo constante de interação. É essencial para as RP se adaptarem rapidamente às mudanças tecnológicas e comportamentais, como é ilustrado no Digital PR,
E isso é possível através de algumas dicas. Criar conteúdo visual atrativo e de alta resolução, usar hashtags, interagir com os seguidores, adaptar a estratégia a diferentes canais, plataformas e contexto, como Phillips e Young frisam. Não esquecendo da constante monitorização e avaliação do desempenho, que é fulcral para a reputação organizacional online. Sim, até porque é importante investir na personalização, sustentabilidade e inovação, priorizando uma comunicação estratégica baseada nas necessidades e expectativas dos consumidores. No livro Digital PR destaca-se o poder do storytelling. Como é que o storytelling torna uma comunicação digital mais eficaz? Tocaste um assunto bastante pertinente anteriormente, a sustentabilidade. Acho que com a crescente preocupação ambiental e social, as marcas devem adaptar as suas estratégias alinhadas a valores ESG, de forma a possuir vantagens competitivas. O storytelling, por exemplo, é uma técnica perspicaz, no sentido em que é possível fundir o storytelling com uma política sustentável, a fim de criar conexões emocionais com públicos conscientes, em diversos e diferentes tipos de conteúdos, campanhas, entre outros. Com o storytelling, pode-se humanizar a missão, a visão e os valores da organização de uma forma autêntica. No que concerne à transparência e ética na comunicação, quer interna, quer externa, o que se pergunta é: as organizações estão realmente a ser transparentes ou só a tentar parecer que são? O livro Spin Sucks aborda os assuntos de transparência e ética na comunicação, bem como Phillips e Young. Phillips e Young exploram o conceito de Radical Transparency, um dos princípios pelos quais as RP e outras áreas devem adotar na sua praticidade, a fim de atingir sucesso na era digital. De que forma é que as marcas podem manter a sua credibilidade e accountability no ambiente digital cada vez mais saturado? A teu ver, achas que as empresas tendem a manipular a informação? Acredito que a accountability é conquistada através da transparência, da coerência e na clareza de transmissão da informação. As pessoas são cada vez mais intolerantes no que toca a discursos corporativos vazios. Os públicos procuram autenticidade e honestidade na comunicação digital. Como declara o Atmo, os consumidores têm mais poder do que nunca e exigem transparência total. Por exemplo, é observável alguns websites de algumas marcas na publicação de vários documentos e decisões, isto é possível qualquer pessoa ser comunicado de imprensa ou até mesmo comunicado de situação de crise. Esta é uma das formas de demonstrar total transparência na comunicação e de um posicionamento claro e evidente em relação aos valores da organização, sobretudo em momentos de crise. Faço as palavras de Daniel Watmow as minhas. A autenticidade é a base para a construção de reputação online. E sim, acho que as empresas, por vezes, tendem a manipular a informação pelo simples facto de tentar salvaguardar a sua reputação. Destaco neste sentido um fenómeno para o qual Phillips e Young alertaram, o fenómeno astroturfing, ou seja, a prática com o objetivo de anexar comentários positivos em torno de um produto ou serviço como antítese de transparência. É sem dúvida um instrumento que as empresas utilizam na sua comunicação. É uma política que não deve ser, em momento algum, praticada. Acima de tudo, os profissionais de RP e de marketing devem deixar claro quais os objetivos subjacentes à sua estratégia de comunicação. Fazendo uma referência a Spin Sucks, um bom profissional de RP ou de marketing não precisa de um spin, mas sim de autenticidade. Uma das tendências atuais de comunicação digital reporta ao SEO, o designado Search Engine Optimization. A verdade é que existe cada vez mais uma ascensão da inteligência conversacional. Marco Gouveia apresenta algumas ferramentas aliadas ao SEO, nomeadamente a inteligência artificial. Declara ainda que também podemos aliar a inteligência artificial e o SEO no sentido de melhorar a otimização da estratégia e de oferecer experiências personalizadas aos utilizadores. Na tua opinião, qual a importância do SEO na comunicação digital para as RP e para o marketing? Bem, vamos ver para um lado prático. O que o SEO, também conhecido como Search Engine Optimization, faz é otimizar a experiência do utilizador, mas sobretudo reduz custos operacionais e oferece uma vantagem às organizações. Influencia diretamente na visibilidade, interesse e expectativa da marca. Os profissionais de RP e de marketing, ao fazerem boas práticas de SEO, através de keywords, backlinks e conteúdos alinhados com uma boa estratégia, conseguem, de forma eficaz, destacar o seu produto ou o seu serviço. Por exemplo, notícias, artigos, comunicados de imprensa, produtos ou qualquer outro serviço pode aparecer nas principais tendências ou pesquisas Google, graças ao SEO. Uma das estratégias de Search Engine Optimization é incluir sistemas de comunicação e pesquisa por voz, como a Siri, a Alexa e o Google Assistant,
também mencionados por Marco Gouveia. A verdade é que a oportunidade de conversão facilita bastante a comunicação digital. A tecnologia, ao tornar-se mais acessível, traz vantagens valiosas para a satisfação dos clientes e para a otimização de experiência, UX. Portanto, acredito que a estratégia de SEO é fundamental para a GRP e para o marketing, na medida em que ajuda a construir uma melhor reputação organizacional. Os autores dos 3 livros comentam que a integração do modelo peso é importante, mas que sofre alguns erros na sua implementação. Concordas? E qual a importância deste modelo para a comunicação? Sim, um dos maiores erros das marcas ao aplicar o modelo peso é focar só e apenas no único vetor do modelo e ignorar os restantes. Algumas marcas tendem a investir única e exclusivamente em paid media e esquecem-se da relevância de construir owned e earned media. Por exemplo, Philips e Young destacaram os blogs corporativos como uma ferramenta essencial para desenvolver owned media, na medida em que fortalecem relacionamentos baseados na autoridade, confiança e independência. O mais importante é interligar os 4 pilares deste modelo para maximizar o valor da comunicação adotada. Conteúdo, EEAT e o fator originalidade são vetores extremamente importantes para posicionar a marca e para a mesma se destacar da concorrência. Mas de que forma? Bem, antes de mais, dizer quais são os 4 pilares do EEAT: Experience, Expertise, Authority e Trustworthiness. Basicamente, constituem um método de otimização de conteúdo, em particular, em torno do website. Marco Gouveia aborda isto melhor que ninguém e uma das principais dicas de como melhorar o website da organização passa por promover a marca nas redes sociais, assegurar a qualidade dos links e backlinks, verificar vulnerabilidades de segurança, ter uma aba sobre nós, entre tantas outras recomendações. É sabido que as conversões simplificadas decorrentes da otimização SEO contribuem para a ascensão do social e-commerce. Falo por mim, a pesquisa por voz, simples frases como calças D98 Stradivarius e o algoritmo permitem-me automaticamente visualizar esse mesmo conteúdo com um simples clique. Achas que o social e-commerce é uma tendência que veio para ficar? Sem dúvida, acho que as empresas, ao utilizarem long tail keywords, CTAs, Call to Action, e optarem por conteúdo que responda a perguntas e que, ao mesmo tempo, potencialize o feedback entre utilizadores, só têm a ganhar. É uma estratégia bastante inteligente, adaptada a todas as funcionalidades novas que o digital oferece. Desta forma, a GRP e o marketing conseguem captar o interesse dos utilizadores. Até é uma ótima estratégia para criar conteúdo dinâmico e inovador. É possível realizar vídeos de elevada qualidade e desempenho através da otimização do SEO. Mais uma vez, palavras-chave, títulos e descrições curtas, mas com a predominância de CTAs, tags, thumbnails envolventes e toda uma acessibilidade multicanal. Saber se o mesmo conteúdo é compatível para qualquer canal é bastante enriquecedor para qualquer organização. Em Digital PR refere que torna-se cada vez mais urgente as RP se adaptarem rapidamente à mudança, à era digital, e que é necessário cultivar critical skills, como a capacidade de dominar skills em produção e edição de conteúdo digital e a de saber utilizar inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada. Simultaneamente, o atemou com a frase "se não se está a medir, não se está a provar valor", as RP precisam de sair da subjetividade e de abraçar dados, e Dietrich explora a necessidade das RP analisarem métricas e alertam para as RP medirem o impacto real e não apenas métricas de vaidade, como visualizações, vídeos e stories do Instagram. Concordas que a inteligência artificial auxilia na análise e na recolha de dados? Que outras ferramentas se pode utilizar? Concordo. Os chatbots inteligentes e outros assistentes virtuais tendem a revolucionar cada vez mais o mercado de trabalho no digital. Estas ferramentas representam alicerces a um bom conteúdo, mas sobretudo à recolha e análise de um elevado volume de dados para personalizar campanhas por instância. Ajuda a analisar de forma coerente e eficiente o comportamento do consumidor, as suas necessidades, expectativas e interesses, a identificar padrões. No fundo, quer a inteligência artificial, quer a realidade aumentada e a realidade virtual, ajudam a personalizar a experiência do utilizador e, concomitantemente, a redefinir o engagement com os públicos mediante informação detalhada. Creio que ferramentas de análise como Google Analytics, Rank Math e JURL são indispensáveis na prática de qualquer profissional de comunicação.
No fundo, as marcas conseguem saber muitas informações sobre nós enquanto utilizadores e consumidores. Mas até que ponto isso é positivo? Nós estamos, efetivamente, inseridos numa sociedade digitalizada. Com ela surgem novas oportunidades, mas também novos desafios. A cibersegurança é um desses desafios. Acredito que para assegurar a privacidade dos utilizadores, é necessário reforçar a educação generalizada sobre cibersegurança, sobre o quantum, suscetível de atacar tudo. E, sobretudo, reforçar a constante monitorização da proteção de dados. Existe um ceticismo em torno do uso da tecnologia, na medida em que esta pode descurar de um lado mais humanístico. Acreditas que a tecnologia e a componente humana devem caminhar lado a lado ou de forma individualizada? Penso que a melhor maneira de pensar sobre isto é que tanto a tecnologia como a componente humana têm características muito distintas, mas que, em equilíbrio, conseguem atingir ótimos resultados. A tecnologia não deve substituir o lado humano, mas sim conversar com ele. O segredo é utilizar a tecnologia para otimizar a experiência dos públicos, sem tornar a comunicação robótica e sem valor associado. No fundo, conseguimos perceber que todos estes livros fornecem insights valiosos no que concerne à importância da adaptação das RP e do marketing às novas tendências digitais e da implementação de práticas éticas e integradas nas estratégias de relações públicas. Se tivesses que definir o futuro do marketing e das relações públicas numa única palavra, qual seria? Híbrido. O futuro destas duas áreas será preconizado por uma fusão equilibrada entre tecnologia e humanidade, de forma a alcançar uma comunicação verdadeiramente eficaz. Bem, malta, chegamos ao fim de mais um episódio de Na Rede. Até ao próximo!